fazer junto. Então, louvado seja o nome do Senhor por vocês, pais, que têm feito isso. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. Amém? Bom, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. E eu gostaria que... eu não pedi lá para mim, para colocar aqui, mas coloquem lá para mim. É difícil, irmãos. Quando as vistas vão começando a ficar velha, enfraquecida, não é fácil mais. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Coloca lá para nós. Vamos ler só esse versículo em pé. Thaís, eu queria que você ficasse só um pouquinho aqui. Só para fazer um negócio aqui. Ficasse um pouco aqui até nós fazermos. Fica aí, Renan. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja bem, não, pode botar. Tendo os olhos fitos, fixo, ali está escrito fixo, mas é isso. Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus, fala aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar. Estamos aqui, meu Deus, para adorar o Senhor. Esse deve ser o objetivo de cada pessoa que aqui está. Antes de pedirmos qualquer coisa para nós, deve ser o objetivo de te adorar. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém? Amém. Eu vou pedir para o Renan, que está mais lá para trás, traz aquela mesa de lá, Renan, aquela mesinha lá que está lá atrás para mim. Dá para sentar? Eu ia pedir para o Renan aqui, mas o Renan não tem problema, pode trazer. Tem que ser 1 e 2. Pode fazer com o Banana. Agora eu quero convidar 6 pessoas para passar aqui na frente. 6? Eu ia convidar a Joyce, mas a Joyce foi para lá e a Bia ia convidar o pessoal do louvor, na verdade. Mas como vocês foram para lá, então eu vou falar Jonathan, Sandro, Milena, para fazer a parte aqui, junto com eles. Desse lado, vocês três aí. Desse lado. Aqui, ó. Aí. Aqui, desse lado. Pode ficar desse lado, vocês aí. Pode ficar desse lado aqui junto. Renan, Thaís, e agora tem que convidar mais um. Renan lá, o Renan que pegou a cadeira, a mesa. Eu vou pedir para a igreja, eu quero que a igreja preste bem atenção no que nós vamos fazer aqui. Preste bem atenção. Não é para sentar. Os irmãos podem sentar. Sim, os irmãos podem sentar. Você que ele estava pedindo para eles sentar. Eu vou colocar aqui na mesa um negócio aqui. Vou colocar esse negócio aqui. Mas eu não quero que vocês tentem resolver o problema. Eu quero que vocês digam o que vocês estão vendo. Eu sei que vocês são inteligentes e sabem que se mudar costura nessa folha vai mudar o resultado. Mas eu quero que vocês digam aquilo que vocês observam. Chega mais perto. Vou colocar vocês primeiro. Qual o número que vocês verem nessa figura? 9. E fiquem nesse número, é isso que vocês verem. Os olhos de vocês estão fixos nesse número. Vocês? 6. E não dá para mudar, é o 6. Vocês estão vendo isso, essa é a visão de vocês. Olhando para esse número. Igreja, presta atenção aqui. Novamente, qual o número que vocês verem aqui? 9. 6. Pastor. Então não pode mudar de postura, é o que eles estão vendo diante deles. É errado eles verem o número 9? É errado, sim ou não? Não. É errado vocês verem o número 6? Não, porque é o que vocês estão vendo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Na igreja do Evangelho Quadrangular, ensinamos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos que seguir essa linha. Estar atento à palavra de Deus. Precisamos estar juntos. Por mais que nenhum deles
certo, eles têm uma visão diferente. A visão não é errada. Mas para buscar e dar certo as coisas, eles precisam estar vendo a mesma coisa. O que vocês têm que fazer para que vocês possam ver a mesma coisa? E agora o que vocês veem? O que vocês veem agora aqui? 6. O 6. Então o que eu quero dizer com isso? Para servirmos ao Senhor, nós temos que estar de um lado só, num objetivo só. Porque se a igreja, uns puxam para um lado, outros puxam para outro, isso é importante para a família também, para o casal. Mas um puxa para um lado, eu vejo essa visão, isso aqui não está errado. Mas nós temos que estar de um lado só, para nós termos a mesma visão, para Deus nos abençoar. Amém? As palmas ao Senhor Jesus bem forte. Obrigado, Deus. Então, irmãos, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos as coisas dessa forma. Isso acontece muito no casal, acontece muito na família, e isso também acontece na igreja. Mas isso não pode acontecer, para que Deus nos abençoe. Nós temos que estar com uma visão só. Foi cantado um cântico aqui no início do culto, que dizia o seguinte: não vivemos por vista, né? Mas por fé, por aquilo que cremos. O que quer dizer? Nem tudo que nós vemos está certo, e nem tudo que nós vemos está errado também. Às vezes pode ter a visão de alguma coisa está errado, mas nós precisamos nos unir e caminhar juntos. Estamos aí nos últimos cultos, tivemos aí cultos que falavam sobre as cores da Igreja do Evangelho Quadrangular, a doutrina que é pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular, e todos vocês puderam ver, irmãos, que não tem nada de fora da Bíblia. Tudo isso representa Jesus, representa o Evangelho do Senhor Jesus. E é importante lembrarmos que tem imensidão de doutrinas, religiões, ensinamentos e tantas coisas. Mas é importante lembrar que está escrito na palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse deve estar os nossos olhos. A obediência aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, aquilo que Ele fez para nós podermos entrar um dia no reino dos céus. Por que a palavra fala que quando Jesus voltar Ele será rei? Porque Ele será o rei desse reino, do reino dos céus. Amém? Ele será o rei desse reino, o reino eterno, aonde que vai habitar este povo que hoje se prepara, chamado igreja, chamado a noiva de Cristo. Por que é chamado de a noiva de Cristo? Porque vai se juntar ao Senhor e viver eternamente neste reino. E é maravilhoso, a palavra de Deus diz que nós não podemos nem imaginar como é o reino de Deus. Podemos até ter uma ideia assim, mas lá a palavra diz que as ruas são de ouro, mas não é desse ouro que nós temos aqui não, irmãos. Não é dessas pedras preciosas que até aqui o ouro dificilmente às vezes não se termina, mas sei lá, lá nos céus não. Lá no céu será realmente maravilhoso. A Bíblia diz os muros de cristais. Então nós não temos nem ideia de imaginar como é maravilhoso lá. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá nada disso mais. E é um reino, irmãos. Não pense assim, às vezes tem pessoas que pensam, eu vou ir para lá, para o céu, lá deve ser, não tem. A Bíblia diz que lá é o lugar de mais alegria que pode existir. Não tem, o mundo não tem. Então é preciso, irmãos, que nós estejamos unidos. O fim do ano está vindo aí, volta um novo ano, vem um novo ano. Isso é só nos calendários. Mas uma coisa é certa, irmãos, não vamos nos desanimar. Se você tem enfrentado lutas, dificuldades na tua vida, saiba que isso é passageiro. Mas a vida eterna é para a eternidade. Temos que levar a sério aquilo que nós temos acreditado, aquilo que nós temos ouvido ser pregado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz, que o que é cultuar a Deus? Cultuar a Deus, às vezes, irmãos, as pessoas pensam, claro que faz parte
livro de Salmos, no capítulo 29, versículo 1 ao 4. Salmos 29, 1 ao 4. Irmãos, é preciso que nós nos interessemos. Se você sente pouco amor, vocês que estão aqui, talvez eu possa falar para vocês, irmãos, da palavra de Deus, que vocês estão aqui nesse lugar. Mas eu falo para vocês, irmãos, que tem pessoas que não gostam de vir à igreja. Vem à igreja de vez em quando, como se fosse para cumprir obrigação. Isso nunca pode acontecer na nossa vida. Nós temos que amar estar na casa de Deus. Nós temos que amar estar nesse lugar, para adorar o Senhor, não por causa das paredes, ou por causa até mesmo das próprias pessoas que aqui estão, mas para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Porque hoje vai ficar melhor, vai ter ar-condicionado, vai ficar fresquinho aqui, vai ficar bom, mas não é para estar aqui vendo as coisas boas, que não é para adorar o Senhor. Amém? Então, Salmos 29, versículo 1 em diante, diz assim: atribua ao Senhor os seres celestiais. É 29 que eu falei para você? Isso. 29. Pega outra versão lá então. Atribua ao Senhor os seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. Quer dizer, até os seres celestiais têm que louvar ao Senhor. O 2. Dai ao Senhor. Não, esse repete o mesmo, mano. Dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Para um pouquinho aqui. Dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome. E adorai o Senhor na beleza da santidade. Para um pouquinho aqui. Irmãos, o nosso objetivo ao vir à casa de Deus nunca deve ser, irmãos, primeiro buscar algo para nós. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que quando nós adoramos ao Senhor, aí sim o Senhor vai nos abençoar. Quando nós adoramos o seu nome, aí sim o Senhor vai retribuir. E a palavra de Deus diz que Deus é fiel, que os céus e a terra passam, mas as suas palavras não vão passar. Então, quando nós adoramos a Deus de verdade, conforme a palavra dele nos ensina, pode ter certeza que a bênção de Deus virá sobre as nossas vidas. Não deve ser o objetivo: eu vou na igreja, eu preciso ir porque estou enfrentando isso, tenho que orar, tenho que buscar. O primeiro objetivo teu deve ser adorar o Senhor ao chegar neste lugar. Então, ali está escrito: dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Para um pouquinho aqui. Quando se escuta um trovão, pode saber que a voz de Deus é tão forte quanto o trovão. Quando você vê o barulho de muitas águas, pode saber, o mar, por exemplo, pode saber que a voz de Deus é tão forte quanto o barulho das águas. Para frente. O 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Irmãos, quando nós adoramos a Deus de verdade, derramamos o nosso coração na presença do Senhor, é preciso que nós nos derrame na presença do Senhor, para que o Senhor possa nos encher. Porque se nós não nos derramar na presença de Deus, não tem como Deus nos encher da sua graça e da sua
Deus começa a manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor não passam sem ser cumpridas. Então dê ouvido à voz de Deus. Tenha este lugar, um lugar em que você vai derramar o seu coração na presença do Senhor, para adorar o Senhor. Neste lugar nós devemos estar concordados que nós vamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda glória e de toda honra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A palavra de Jesus. Aonde tiver pessoas reunidas no nome dele, ele está no nosso meio. Quer dizer, o Espírito Santo está em nosso meio, para abençoar as nossas vidas, para abençoar os nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Saiba disso. Ame vir a este lugar. Ame vir aos cultos. A palavra culto significa cultuar a Deus. E cultuar a Deus, irmãos, não é só vir neste lugar por obrigação, ou vir neste lugar só para pedir a Deus algo. Cultuar significa adorar o Senhor. Amém. E é isso que a palavra nos ensina. Davi foi um homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Mas ele fez muitas coisas erradas, muitos erros. Por exemplo, Saul também foi um homem escolhido por Deus para ser o rei, como Davi. Mas o que aconteceu com Saul? Saul errou. Talvez Saul tenha feito menos, o erro de Saul, aos nossos olhos, tenha sido menor do que o erro de Davi. Mas o que acontece, irmãos? Davi, ele se humilhava na presença de Deus. Ele derramava o seu coração na presença de Deus. Quando ele via que ele errava, ele se derramava na presença do Senhor. E as palavras dele diz que ele amava a casa do Senhor. Ele gostava de estar na casa de Deus. Pode colocar lá para nós o Salmo 80. Ele gostava de estar na casa de Deus. Gostava de adorar o Senhor. Ele amava o santuário, amava o tabernáculo, que naquele tempo era como fosse uma igreja montada de lona. Ele amava aquele lugar para adorar o Senhor. Essa era a diferença de Davi com Saul. Era a diferença dele com Saul. Ele tinha erros, e erros graves. Se você for ver, a primeira coisa, ele cobiça a mulher do próximo, comete o adultério, e o homem era um dos seus soldados, e aí ele não teve situação, não teve jeito, ele pega e manda o soldado para a guerra, coloca na base de frente para que fosse morto. Foi morto o soldado Urias, foi morto. Então, se você olhasse e diz, nossa, ele cometeu um erro gravíssimo. Sim, cometeu. Mas ele rasgou o coração dele na presença do Senhor. E Saul não. Saul era muito dono de si, ele não se arrependia, ele não se humilhava na presença do Senhor e acabou perecendo. Então é certo, irmãos, todos nós, a gente sempre prega e a realidade. A palavra não chama pecadinho nem pecadão, a palavra diz pecado. Então todos nós fazemos pecados, todos os dias da nossa vida. Mas o que vai fazer a diferença, irmãos, para Deus nos abençoar, é reconhecer o nosso erro e pedir perdão para Deus. E orar a Deus e pedir perdão. Senhor, me perdoa. Eu te peço perdão. Eu não quero que isso aconteça mais na minha vida. Até por sinal dizem que o pecado só pode acontecer na vida do crente por acidente. O que é um acidente? Você não espera que aquilo vai acontecer e acaba acontecendo. Então nós temos que vigiar e orar. A primeira coisa que diz é vigiar, para que não venha cair em tentação. A tentação vai vir sobre a nossa vida, mas nós temos que vigiar. Se há algo que te mexe com você e é errado perante Deus, passa longe disso. Se você sabe que tem um caminho ali que tem um buraco, então não vai para aquele caminho, vai para outro lugar. Você sabe ali que de repente o jovem bonito já é um senhor, um homem
irmão casado, já, mas é bonito. Ali tem alguém que começa a mexer com você, começa a tentar mexer com você. Não passa por aquele caminho. Vai para outro lugar. Vigia. Jesus disse que a carne é fraca. Mas não é só nesse sentido. É em todas as partes. Irmão, se alguma coisa vai te fazer você ficar bravo, embrabar, e dizer o que não é para dizer, fazer o que não é para fazer, tenta evitar, para que não caia em tentação. Amém, irmãos? Mas se isso acontecer, rasga o teu coração diante de Deus e pede perdão. Nós temos que pedir perdão todos os dias, por palavras, por gestos e por coisas que fazemos, irmãos. Todos nós só seremos perfeitos no dia que entrarmos no reino de Deus. Aí a Bíblia diz que aqueles que ressuscitarão já vão ressuscitar com corpo transformado. E os vivos que estiverem vivos serão transformados. A Bíblia diz que o sangue e essa nossa carne não entra lá, porque é corrompido. Lá vai entrar transformado. Então é por isso, irmãos, que nós temos que estar atentos, vigiar, procurar a deixar de lado, a passar longe daquilo que ofende o Espírito Santo. Porque senão o Espírito Santo não pode habitar em nós. Não tem como o Espírito Santo habitar em um templo, como é considerado o nosso corpo, cheio de coisas erradas. Se, por exemplo, eu colocasse aqui um monte de latinha de cerveja, nem zero, vou colocar um monte de latinha de cerveja aqui. O que se fazia, irmão, Vilmar, quando se entrasse aqui, ver um monte de latinha? Qual seria o teu pensamento? Surpresa? Surpreso. E se facilitava pinchar aqui, tirar daqui, isso aqui não é lugar disso. Então a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, irmão, comece a ver que no teu corpo não pode estar coisas que te deixam, perplexo, que te deixam diferente. Não pode estar. Então, todas essas coisas para que o Espírito Santo possa habitar em nossas vidas. Então, nos desvaziar daquilo que nos leva ao mau caminho. Amém? Então, vamos ler ali. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins e resplandeces. Está falando de Deus. Vai para frente. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. 3. Faz-nos voltar a Deus e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém, irmãos? É da forma que nós devemos adorar o nosso Deus, na presença do Senhor, buscando a sua presença, estando em sua presença, louvando e bendizendo o nosso Deus, que é digno de toda a glória e de toda a honra. O Senhor que é santo. A palavra de Deus diz que Davi, aqui aos Salmos, ele amava estar na casa de Deus. Ele adorava estar na casa do Senhor. Aí procure e veja lá onde é que está, que fala sobre os tabernáculos. Aí nesse texto mesmo para frente deve falar. Se não me engano, talvez seja o versículo 10, se não me engano. Vamos ver se é o 4 ou é o 10. Nesse mesmo texto. 80, versículo 4 ou versículo 10. Eu marquei aqui agora. E fala sobre tabernáculos, Mateus. Fala sobre tabernáculos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra o coração do teu povo? Deixa o 10. Ah lá. 10. Não é. Onde ele fala sobre tabernáculos? Eu tinha marcado aqui e acabei esquecendo. Não. Mateus. Salmo 84. Eu mandei você colocar o salmo errado. Salmo 84. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvo-te sem cessar. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Volta lá no versículo 1 até o 4. Aí eu tinha errado. Entendeu? Número errado. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos.
Versículo 3. Até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar-se os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, o meu rei e meu Deus. Versículo 10 agora. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas, do que habitar nas tendas dos ímpios. A tenda dos ímpios seria uma mansão, um lugar bonito aqui do mundo, né? Então, ele preferia ficar na casa de Deus, nem que fosse simples, humilde, mas ficar na casa de Deus. E ele está falando mesmo da igreja, na época eram os tabernáculos, porque ele fala que os pardal faz ninho, quer dizer, um lugar alto. Se você vai, por exemplo, como é que a gente pode dizer, um barracão desses aqui alto lá, você vê que os passarinhos fazem ninho assim nas partes. E é isso que ele falava. Então, irmãos, nós temos que amar estar neste lugar, mas para adorar o Senhor de verdade, com todo o nosso coração. Veja bem, essa era a diferença de Davi com Saul. E por isso Davi foi abençoado. Mesmo ele tendo feito coisa errada, mas ele pediu perdão a Deus. Vamos fazer de tudo para evitar o pecado na nossa vida. Vamos vigiar, como Jesus disse. Fazer de tudo para não cair em tentação. Mas, se acontecer, não estou falando aqui só de traição, mas qualquer coisa, uma briga, uma discórdia, uma coisa que você fez e sentiu que fez errado, não desanime, não volte atrás, não desista da casa de Deus. Mas peça perdão, derrame o teu coração diante do Senhor. Porque isso foi o que fez a diferença na vida de Davi. Amém, irmãos? O Senhor seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer a todos vocês. Nós vamos ter aí o Natal. O Natal é um dia que não está escrito na Bíblia que Jesus nasceu no dia de Natal. Mas é um dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então é importante que estejamos unidos, juntos, louvando, adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor. É importante, irmãos, fazermos as coisas certas. É importante darmos ouvido à voz de Deus sobre as nossas vidas. É importante estarmos unidos como igreja, para que assim Deus possa abençoar as nossas vidas. O Salmos, parece que, se não me engano, é 33, acho que é isso. Diz, compõe com suave é que os irmãos vivam em união. É 133. Compõe com suave é que os irmãos vivam em união. Como desce, é orvalho como desce sobre óleo precioso como desce da barba de Arão. O que quer dizer Arão? Arão é sacerdote da época. Que seja ungido. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. O que se desce a orla das suas vestes. Quer dizer, o óleo precioso que quando estendia as mãos, quando a pessoa que está ministrando, o sacerdote de Deus, estende as mãos, vem a unção sobre a vida das pessoas que vêm dos céus. Mas o primeiro versículo diz, vai lá, onde que fala com os irmãos de união. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Primeiro de tudo, para Deus nos abençoar, nós temos que estar em união. Amém, igreja? Amém. Se você quer a tua vida abençoada, a tua casa abençoada, a tua família abençoada, vamos viver em união. Não está fácil a coisa lá. Então, irmãos, é importante estarmos em união na presença do Senhor. Vamos estar unidos, vamos numa visão só. E que essa visão seja em Jesus e na sua palavra. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. O Senhor está aqui. Por que ele fala, não fala onde estiver um no meu nome? Onde estiver união na presença do Senhor. Ele está em nosso meio para nos abençoar. Amém, irmãos? Na tua casa, na tua família, no teu lar. E talvez lá no teu emprego você possa dizer, mas eu lá não posso estar em comunhão com todas as coisas. Mas que o teu coração esteja voltado para Deus e as coisas sejam certas em nome de Jesus. Amém? Só para completar aqui, o que é cultuar a Deus? Segundo a Bíblia Sagrada, culto é lugar de se derramar, oferecer-se para Deus em adoração. Adorar a Deus para daí sermos abençoados. Mas o nosso propósito não é receber, é se doar. Adorar a Deus, o culto é um momento coletivo na igreja.
Cultuar a Deus carrega o sentido de serviço. Irmãos, o sentido de cultuar a Deus carrega o sentido de serviço. Ou seja, servir ao Senhor. Não é só orar ou cantar, é servir com a vida e atitudes. É uma entrega. Tomada de decisões, muitas vezes tomada de decisões paralisadas que acontecem na vida das pessoas, é quando um olha de um lado e o outro olha do outro. Não tem uma união, não tem uma comunhão, não tem uma adoração. O Senhor não aceita, irmãos. Se estivermos aqui neste lugar, 4, 5 pensam de um jeito, outros pensam do outro, vamos, muda daqui, muda de lá, o Senhor não aceita a nossa adoração. Então, para que o Senhor aceite a nossa adoração, nós precisamos estar unidos, numa só fé, numa só esperança, num só amor, num só batismo, é o que diz a Bíblia. Precisamos estar unidos para que o Senhor nos abençoe como igreja, e quando nós somos abençoados como igreja, nós temos condições de abençoar outros lá fora. Amém? Lá em Bituruna, o pastor falou que disse que tem que sair além das paredes, das 4 paredes, para abençoar as pessoas lá fora. Porque a igreja, ou seja, o povo, é uma luz. E essa luz tem que brilhar nas trevas. Mas então, como que eu vou estar lá nas trevas? É através do meu exemplo, aonde você trabalha, no teu emprego, aonde você passa, por onde você passa. Você tem que ser uma luz. E claro, irmos em outro lugar também, tipo, eu desejo no meu coração, eu queria que fosse feito aqui cultos na praça, para adorar o Senhor, principalmente nesse momento assim, de Natal, para que quem está passando na rua seja atraído para também vir escutar. Eu acho que seria bênção. Nós temos que levar a palavra, a mensagem, além da igreja, porque aqui nós vemos para adorar. E daí, depois que nós adoramos de verdade o Senhor como deve ser, Ele vai nos abençoar e vai nos usar para transmitir a outras pessoas. Amém? Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, quando fala a respeito de prosperidade, por exemplo, as pessoas, a visão do mundo é essa, que vem se dar dinheiro para a igreja para sustentar pastor. Mas você traz dinheiro para a igreja, da outra oferta, do dízimo, para abençoar este lugar, para que cada dia seja mais e melhor, para nós ficar aqui, se sentir melhor aqui, para adorar o Senhor. E para chamar a atenção de outras pessoas lá fora. Quanto mais pessoas estiverem neste lugar, mais vai chamar a atenção dos que estão lá fora. Quanto mais movimento nós fizermos, mais vai chamar a atenção dos demais. E outra coisa, irmãos, nós não podemos ficar parados, porque o Espírito Santo não fica parado. O Espírito Santo está sempre em movimento. E por isso que nós também temos que estar sendo usados, temos que estar em movimento na presença do Senhor. Amém? Então, muitas vezes nós paralisamos os nossos atos, a igreja às vezes paralisa, porque um torce para um lado, outro torce para o outro, a família nunca vai bem também se estiver dessa forma. Um puxa para lá, outro puxa para cá, não. Nós temos que ir a um só sentido. A nossa visão deve ser para o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Se não nos sujeitarmos uns aos outros, vamos ficar inoperantes. No corpo de Cristo, ou seja, um membro sem movimento, se não sujeitarmos aos outros, não estarmos unidos na mesma fé. Ou seja, um membro sem movimento. E lembrando, o Espírito Santo está sempre em movimento. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nunca diga, irmãos, eu hoje não vou na igreja porque eu fui ontem já. Eu fui ontem, essa semana, já fui, não vou amanhã. É necessário nós amar este lugar. Porque quanto mais nós nos derramarmos na presença do Senhor, mais o Senhor vai nos abençoar. Quanto mais nós tirar aquilo que está impedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida, mais o Espírito Santo vai habitar em nós. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. É verdade, irmãos. Quanto mais você desvaziar o vaso, mais o Senhor vai ter condições de encher. E por que a palavra diz que ele enche até transbordar? Eu queria dizer não, mas daí vai derramar fora. Transbordar é derramar fora, vocês sabem. Mas ele enche até transbordar para que
nosso lado, para que transborde sobre outros que estão ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para o grupo de louvor cantar aquele hino. Vou me derramar. Você sabe, né, Dani? Não pode. Diante de ti. Você sabe, eu já vi vocês cantarem várias vezes. Chamar teu seu nome. Não sabe mesmo. E não coloca para tocar. Me derramar. Tem que pegar a nota. Então coloca. Tem que passar antes para nós, tem que pegar a nota. Eis-me aqui. Valeu, Santo. Por isso que gosta da tua inteligência. Esse mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para a igreja passar para frente. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor, irmãos. Agora não vamos pedir nada. Vamos dizer, Senhor, eu quero te adorar. Na beleza da tua santidade. Eu vou me derramar na presença do Senhor. Venha se derramar na presença do Senhor de verdade. Para que depois Ele venha te encher. Em nome de Jesus. Venha para frente, feche os olhos. Esqueça de tudo agora. Dos teus problemas, da tua casa, de tudo. Esqueça de tudo agora. E agora derrame o teu coração. Agora é para Jesus. É para o Senhor essa adoração. É para adorar ao Senhor agora. Coloque tuas mãos sobre o teu coração. Vai glorificando, abre o teu coração para o Senhor. Outra vez, diante de ti, abre o meu coração. Escute esse canto que vai derramando o teu coração. Escuta e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor, Vai glorificando o Senhor. esperança sem fim, ausente. Perdão, tua bondade, se Deus, Glória a Deus. me derramar e dizer que eu te